queria, de tudo, agradecer o convite de Nasser ao evento, agradecer também a boa recepção de todos os anfitriões aqui da Universidade Federal do ABC, né? O Fernando, a Luciana, né? A Marion, a Latinas, provavelmente ele saiu para trocar fraldas, um garoto de mês e pouco, uma garota. Né? E o que eu vou falar aqui é na esteira, né, da tradução da segunda extemporânea. Eu procurei fazer o nome, não espere nada mais do que o nome da minha conferência diz. Vão ser apenas algumas notas, algumas opiniões sobre a segunda extemporânea, né? Eu procurei acrescentar coisas que eu não acrescentei, que eu não falei na introdução da tradução, não é? E eu vou tratar basicamente de duas coisas aqui. A primeira, uma parte das extemporâneas que eu posso estar errado, não sei, mas eu tenho a impressão de que não é dada muita atenção, que é justamente, né, a questão das consequências que o excesso de sentido histórico, né, pode ter para uma cultura. Né? Normalmente se discute muito, e com razão, eu acho, os 3 primeiros capítulos, né? Mas essas consequências que ocupam, na realidade, a maior parte da segunda extemporânea, né, muitas vezes não recebem tanta atenção. Por motivos compreensíveis, eu acho. Né? Mas eu achei interessante trabalhar um pouco disso e mostrar um pouco como as extemporâneas, apesar da impressão, a segunda extemporânea, apesar da impressão que ela dá, eu particularmente tive um trabalho mais da tradição que eu fui, né, percebendo melhor, ela possui uma grande unidade. E o segundo grande objetivo que eu gostaria de desenvolver aqui nessa apresentação é um objetivo talvez não muito feliz, mostrar como talvez essa ideia de cultura que Nietzsche defende nas extemporâneas, e particularmente na segunda extemporânea, que ele já via como em crise, talvez a situação tenha piorado um pouco. Né? Talvez não tenhamos, eu trarei aqui alguns escritores que pensaram sobre a questão da cultura, né, e que tenham a impressão de que talvez essa ideia de cultura que Nietzsche, né, defendia, talvez tenha até morrido. Né? Então vamos lá, eu estou tempo, já falei. 28 minutos só. Vai, então, notas sobre a segunda extemporânea. Né? Primeira introdução. As considerações extemporâneas são talvez os textos menos estudados de toda a obra de Nietzsche, e com suas razões. São textos de intervenção, prosélitos, que parecem datados e pouco densos conceitualmente. A mais estudada é a segunda, né, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, que, curiosamente, né, era aquela que Nietzsche menos estimava. Ao contrário, né, da primeira extemporânea, né, que bombou, como se diz hoje em dia, a segunda não teve grande repercussão, né, nem mesmo nos círculos wagnerianos, causa pela qual, como sabemos, Nietzsche militava. Foi redigida rapidamente. Alguns de seus capítulos foram escritos enquanto o resto do livro já estava sendo impresso na gráfica. Erwin Roeder, né, que leu as primeiras provas do livro, né, lendo as provas, reclamava do estilo, das imagens utilizadas, da falta de coesão do texto, da falta de argumentação clara. Né? Estou fazendo uma grande propaganda da minha tradução. Depois disso, Nietzsche chegou a duvidar do seu próprio talento como escritor. E quando lemos o texto pela primeira vez, pelo menos quando eu li pela primeira vez, não é difícil ter a mesma impressão. Após os 3 primeiros capítulos, belos no estilo e riquíssimos conceitualmente,
o resto do livro, ou seja, 70% dele, embora instigante e repleto de grandes imagens, irônico e provocador, nos parece repetitivo e errante. Né? Volker sintetiza bem essa aparência errante da segunda extemporânea, quando lembra que até mesmo entre os estudiosos de Nietzsche não há consenso em estabelecer o que seria essencial no livro. Isso se torna ainda mais paradoxal se notarmos que raros são os livros que trazem no seu título, de forma tão transparente, seu tema. Singelamente, trata-se de saber como uma tendência excessivamente histórica nos estudos acadêmicos pode ser útil ou prejudicial para a vida de um indivíduo, de um povo ou de uma cultura. Na fortuna crítica de Nietzsche, em geral, a segunda extemporânea tem um merecido destaque, mas não uma recepção inteiramente justa. Merecido destaque, por um lado, pelo fato de que, sem dúvida, os 3 primeiros capítulos são exuberantes. Neles, Nietzsche estabelece a memória e a consciência da temporalidade como fundamento antropológico, em oposição ao esquecimento animal, definindo em seguida as 3 disposições centrais do homem em relação ao tempo: o histórico, o ahistórico e o supra-histórico, né? Cujo equilíbrio fornecerão 3 formas de lidar com a história: a monumental, a antiquária e a crítica, que, por sua vez, corresponderão a 3 tipos de classes individuais e formas de vida: o homem realizador, né? Monumental, o reverente, antiquário, e o carente de interpretação, a crítica. Mas, por outro lado, não é uma recepção inteiramente justa, porque o brilho dos 3 primeiros capítulos acaba ofuscando o resto do livro, e daquele que seria, no final das contas, o objetivo principal do livro, pelo menos a intenção principal para Nietzsche, né? Que seria o quê? Das consequências da cultura histórica para a cultura de um povo, para a cultura em geral. O que procurarei aqui fazer é mostrar como, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, guarda uma unidade de forma e conteúdo, é coerentemente organizada e é de uma atualidade que comprova seu caráter extemporâneo, ou até mesmo, poderíamos dizer, visionário. Bem, forma e conteúdo na segunda extemporânea. O poeta e crítico literário T.S. Eliot, num texto famoso, Notas para a Definição de Cultura, de 1948, afirmou que a necessidade de definir uma palavra como cultura já é um sinal de que seu significado já não é mais claro e que seu uso se tornou indeterminado. O escritor Mário Vargas Llosa, por sua vez, destacou na esteira de Eliot, num livro dele chamado A Civilização do Espetáculo, um livro de 2013, cuja edição em inglês tem como título Notas sobre a Morte da Cultura, que o Vargas Llosa afirmou, que o que até os meados dos anos 20 se chamava cultura deixou de existir, tornou a civilização do espetáculo. Por quê? Ao se adotar exclusivamente o conceito antropológico de cultura, tudo se tornou cultura, o que é o mesmo que dizer que nada mais é cultura. São 2 diagnósticos que, em seu diálogo, refletem em vários aspectos o prognóstico que Nietzsche já oferecia para a cultura de sua época. E é nesse contexto que podemos compreender a análise crítica de Nietzsche do sentido histórico, do positivismo e do historicismo. Nietzsche procura realizar um estudo sobre historicismo, tomando essa palavra no sentido de uma predominância dos estudos históricos nas diversas áreas do conhecimento, nas 2 inflexões que eram contemporâneas e aparentemente contrárias, o positivismo e o historicismo, particularmente de linhagem hegeliana. Nietzsche identifica nessas escolas, antes de tudo, uma exacerbação de uma faculdade propriamente humana, no sentido histórico. Ou seja,
a capacidade de perceber e dar significado ao passado através da memória. Em outras palavras, é uma análise sobre a instituição da célebre consciência histórica, característica fundante da modernidade. Dada a impossibilidade de nos desvencilharmos da história, como já vimos bastante aqui, pois o homem é essencialmente um ser histórico, o passado e a memória fazem parte de sua experiência do mundo, cabe saber até que ponto a história auxilia ou prejudica a vida. Vista aqui, o que é vida, você perguntou também, o que é vida, Vida aqui, pensada não como um conceito biológico, mas como a experiência da vida humana, que só pode ser pensada no interior de uma cultura, como bem observaram Heidegger e Foucault. Vida, portanto, deve ser entendida e estendida, em última instância, como diversas disposições e tendências humanas que visam ao florescimento, à autocriação e ao aperfeiçoamento de um indivíduo, de um povo ou de uma cultura como um todo. Indivíduo, povo, cultura. Essas três instâncias se relacionam entre si. Mas, similarmente, como Eliot pensa na relação entre indivíduo, povo e sociedade, as instâncias inferiores dependem das superiores. Ou seja, o mais central é a cultura de um povo, de uma sociedade. Algo que Nietzsche certamente concordaria, já que para ele é um tipo de cultura específico, o da cultura histórica, que, se dominante, poderá destruir toda a ideia de cultura em geral. Assim, a crítica de Nietzsche ao fazer histórico de sua época não se reduz à historiografia, nem às correntes filológicas de sua época, mas às próprias concepções de ciência e de conhecimento que permeiam essa prática historiográfica. E mais que isso, as consequências que essa prática pode ter em toda uma cultura. Trata-se do perigo do excesso do sentido histórico, que leva a uma exacerbação de estudos de caráter historiográficos em todas as disciplinas das ciências do espírito, acabando por produzir uma mera erudição sem relação com a vida e com impulso à ação e renovação da cultura. O que Nietzsche sublinha em seu texto, quando diversas vezes, como um bordão, repete que o excesso de história provoca efeitos no indivíduo, no povo e na cultura. Cito Nietzsche, uma bela tradução. A questão de que até que grau a vida precisa da história é uma das maiores questões e preocupações no que diz respeito à saúde de um homem, de um povo e de uma cultura. A crítica do excesso de cultura histórica não implica a inexistência de uma forma aconselhável de realizar estudos de orientação histórica. Afinal, a história também possui, não possui somente desvantagens, mas também utilidades, que Nietzsche encontra na história monumental, na antiquária e na crítica. Para isso, são necessárias duas coisas. Primeiro, uma espécie de equilíbrio entre as disposições humanas, entre o histórico, que nos faz lembrar e ansiar no futuro, o ahistórico, que nos leva ao esquecimento e à ação, e o supra-histórico, que nos coloca em condições de vislumbrar as relações eternas da humanidade, presentes na arte e na religião, como já foi bastante falado aqui. Em segundo lugar, é necessário lembrar que a história está intimamente ligada a uma forma de vida, e cada uma dessas histórias deve ser cultivada pelo seu tipo correspondente. E cito até uma passagem que, se eu não me engano, você citou isso. É a seguinte passagem: cada uma das três espécies de histórias existentes tem seu lugar em um determinado solo e sob um determinado clima. Em outros casos, alastram-se como ervas daninhas. A transposição descuidada de vegetais produz danos. O crítico sem necessidade, o antiquário sem piedade, o conhecedor do grandioso,
sem a capacidade do grandioso, são tais plantas degeneradas, que se alastram como ervas daninhas quando afastadas de seus solos naturais. Fim de citação. O que Nietzsche questiona não é o excesso de história, mas o sonho positivista de transformar a história numa ciência objetiva. E no sonho historicista de imputar um sentido e um fim ao processo histórico. Mas esse questionamento tem um objetivo muito específico: as consequências que isso pode resultar na cultura. É aqui que entramos no terreno, acho eu, não sei se vocês concordam, menos explorado da segunda extemporânea, mas que aponta para o foco central de sua crítica à cultura histórica. E uma passagem fundamental para isso é quando Nietzsche lista as 5 consequências negativas do excesso de história para uma cultura. Né? Cito então essa passagem. A saturação de uma época com a história me parece ser adversa e perigosa em relação à vida em 5 aspectos. Com tal excesso, cria-se aquele contraste já mencionado entre interior e exterior, enfraquecendo assim a personalidade. Por conta desse excesso, uma época imagina possuir a mais rara virtude, a justiça, em maior grau do que em outras épocas. Por meio desse excesso, o instinto de um povo é destruído, impedindo o amadurecimento tanto do indivíduo quanto da totalidade. Através desse excesso, planta-se, a qualquer momento, a crença nociva na velhice da humanidade, a crença de ser tardio e epígono. Graças a esse excesso, uma época adquire uma perigosa disposição à ironia sobre si mesmo e, com ela, uma disposição ainda mais perigosa ao cinismo. Mas, neste caso, nela amadurece uma praxe egoísta e astuta que debilita as forças vitais e, por fim, as destrói. Fim de citação. Pretendemos, a partir de agora, mostrar como essa passagem serve de eixo das causas do excesso de história, né, nos capítulos, para as consequências, né, desse excesso de história para a ideia de cultura, indicando como, tanto em termos estilísticos quanto em termos temáticos, o livro vai revelando sua unidade. Em primeiro lugar, vejamos como isso ocorre em termos formais. Né? Nesse aspecto, o livro possui uma estrutura bem construída e coerente. Né? Os 3 primeiros capítulos tratam da historicidade do homem e das 3 formas de realizar a história. No capítulo 4 é feita uma recapitulação e apresentação da primeira consequência do excesso de história, né? E sobre a qual eu me debruçarei mais, que é justamente a inadequação entre forma e conteúdo. O quinto apresenta justamente as 5 consequências do excesso de história. Consequências essas que serão desenvolvidas até o novo capítulo, né? Capítulo, né? No 10º e último capítulo, Nietzsche realiza uma exortação para a criação de uma cultura forte e retorna, então, às disposições humanas de que falava no início do livro, considerando o ahistórico e o supra-histórico como antídotos contra o excesso do histórico. Em termos estilísticos, Nietzsche assegura uma grande coesão ao texto, amarrando o parágrafo final de cada capítulo com o parágrafo inicial do capítulo posterior. Para ser mais preciso, no final de cada capítulo, o parágrafo final, termina com um tema, com uma palavra que anuncia o capítulo posterior. E no capítulo posterior, então, esse tema, essa palavra-chave, por assim dizer, é retomada. No capítulo seguinte, o que, de certa forma, realmente promove uma coesão no texto. Essa unidade de forma e conteúdo na segunda extemporânea, que procuramos mostrar aqui, é indissociável, isso é importante, não só da concepção de estilo de Nietzsche, mas de sua concepção de cultura. São coisas intimamente ligadas. Para isso, então, passaremos a discutir uma das principais consequências do excesso de cultura histórica, a oposição entre forma e conteúdo no interior da cultura. Pode vir no Bem, agora fazer um meu jogo de intertextualidade, né? Entre
entre autores conservadores. Bem, Mário Vargas Llosa, citando T.S. Eliot, mais uma vez ecoa temas nietzschianos. Né? Vargas Llosa diz o seguinte: não devemos confundir cultura com conhecimento. E aí ele cita Eliot: cultura não é apenas uma soma de atividades, mas uma forma de vida. Né? Termina a citação de Eliot. Eu continuo com a de Vargas Llosa. Então é uma forma de vida em que formas são tão importantes quanto o conteúdo. Conhecimento diz respeito à evolução da tecnologia e das ciências, e cultura é algo que antecede o conhecimento, um atributo do espírito, uma sensibilidade e um motivo da forma que dá sentido e direção a diferentes esferas do conhecimento. Fim de citação. Nietzsche, como sabemos, citando a formulação já encontrada em sua primeira extemporânea, assim define a cultura. Né? A cultura, como sabemos, Nietzsche diz que a cultura de um povo, como oposto desta barbárie, foi uma vez designada com algum direito, como penso, como unidade do estilo artístico em todas as expressões vitais do povo. Essa designação não deve ser mal entendida como se tratasse de uma oposição entre barbárie e belo estilo. O povo a que se prescreve a cultura deve ser, em toda efetividade, apenas uma unidade viva e não se dividir penosamente em interior e exterior, entre conteúdo e forma. Fim de citação. Cultura é unidade vital. Todas as expressões do povo, em todos os seus estratos culturais, compartilham uma unidade identificável. É também unidade entre forma e conteúdo, entre interior e exterior. A cultura não deve determinar o conhecimento. Ou melhor, a cultura deve determinar o conhecimento. E não o conhecimento, a ciência, determinar a cultura. Uma cultura se enfraquece quando perde essa unidade. Sem essa unidade, ela nunca será uma cultura autêntica. A quebra da unidade entre forma e conteúdo será para Nietzsche uma das consequências da determinação de uma forma de conhecimento, o histórico, sobre toda uma cultura. Todo homem precisa de um certo conhecimento histórico, diz Nietzsche, seja ele monumental, antiquário ou crítico, mas de tal forma que ele não se torne um conhecimento por si mesmo, mas que seja determinado por fins vitais. O que ocorre em sua época, diz Nietzsche, é o contrário, quando, sob o impulso positivista, pretende-se que a história se torne uma ciência objetiva. Ao invés de incorporar o passado através de uma força plástica, artística, capaz de moldar o passado para o florescimento da vida presente e futura, o positivismo quer tratar o passado com o rigor matemático de um contador, com a frieza que um legista disseca um cadáver, acumulando informações como se fosse um escrevente de cartório, como se seu lema fosse, enfim, diz Nietzsche, fiat veritas pereat vita, né? Que a verdade se realiza, que a verdade se realize e que a vida pereça. Fim de citação. Ao contrário do homem antigo, que é um indivíduo de grande cultura verdadeira e pouca cultura histórica, e para quem a história estava mais próxima da arte do que da ciência, o homem moderno confunde cultura com conhecimento histórico. Um evento passado não existe para servir de exemplo, modelo ou incentivo para a ação, mas para ser estudado, catalogado, arquivado. Com isso, perde-se uma erudição balofa. O seu interior se expande com a multiplicidade de dados e informações, acabando por perder o próprio sentido da forma, resultando assim na contradição entre o interior e o exterior. A característica mais própria do homem moderno, segundo Nietzsche, é essa falta de correspondência entre interior e exterior, entre forma e conteúdo, relação que sabemos para Nietzsche é vital. Como Nietzsche esclarece, a cultura moderna, livresca e erudita, não é uma verdadeira cultura, mas é uma cultura de segunda ordem, um conhecimento sobre a cultura. Assim, em nome de uma valorização do conteúdo, do conhecimento, dos dados, deixa-se de lado a forma, o estilo, rompendo a unidade que garante uma cultura forte.
Mas, paradoxalmente, isso significa não que o homem moderno não possua um interior. Isso significa não que o homem moderno possua um interior próprio autêntico, mas uma interioridade fraca, tende a se dissipar, né? Aquela confluência de informações. Né? Assim, em sua predileção pelo conteúdo às expensas da forma, as obras dos eruditos são esteticamente deploráveis. O seu desprezo ao estilo e sua interioridade, embora inchada, não é robusta. Na linguagem de Nietzsche, esse peso da interioridade produz uma forma bárbara. Né? Uma forma bárbara. O que não significa, esclarece Nietzsche, uma oposição entre barbárie e belo estilo. Nós vimos já na situação anterior. Mas se trata, o que é uma cultura forte para ele, né? É essa unidade entre exterior e interior, né? De forma e conteúdo. Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, por exemplo, havia mostrado como na tragédia ática não aparecia apenas o belo Apolíneo, mas também emergia o bárbaro Dionísio, que também fazia parte daquela cultura, que com sua arte superava a terrível máxima de Sileno sobre a existência humana. Forma, portanto, não é apenas uma convenção vazia, mas expressão identitária do sentimento de um povo. Por isso, para Nietzsche, os alemães, pós-guerra franco-prussiana e pós-unificação, podem ter atingido a unidade política, mas não a unidade cultural. Ganhou a guerra das armas, mas perdeu a guerra da cultura, como ele afirma na primeira extemporânea. Considerando-se o povo da interioridade e sem atenção para a forma, o alemão teria transformado em termos estilísticos, sua cultura em pastiche, em todas as suas formas de expressão, seja na arte dos gestos ou nas vestes. E aquele extrato do povo que seria responsável por manter a unidade da cultura, né, qual a sua porção mais erudita, responsável pela arte, pela alta cultura e pelas artes, se torna também artificial. Nietzsche não esconde seu desprezo para o que se tornou a cultura de sua época. No plano do saber, produção mecânica e industrial de conhecimentos, como um gosto indiscriminado por tudo, porque, como ele dirá na seção sobre o sentido histórico em Além do Bem e do Mal, revela apenas a ausência de gosto, quando não um mau gosto. O erudito se torna um repositório de conhecimentos, sua atividade maquinal e desinteressada. Né? O importante passa a ser estudar detalhadamente algum assunto, seja lá qual for. Sua forma de expressão pedante e artificial. A cultura histórica se distancia do resto da cultura nacional, ao mesmo tempo que sua erudição, como a barafunda de outras culturas, perde sua identidade. Com isso, a cultura como um todo se perde. Assimilada pela lógica do mercado, e a gente já via isso, o trabalho intelectual passa a ser medido pelos padrões do trabalho industrial, e a elite intelectual se afasta de uma verdadeira cultura. Seguindo a mesma lógica, a arte se torna um entretenimento frívolo por meio do qual o homem moderno procura esquecer os afazeres do dia a dia. Mais uma vez, podemos esclarecer as palavras de Nietzsche por meio das palavras de Eliot, comentando a interdependência entre os sentidos de cultura que se manifestam no indivíduo, né, que se apresenta na cultura pessoal e na etiqueta, do grupo ou de classe, nos seus diferentes níveis de gostos, ou no conjunto da sociedade. Ele escreve: sabemos que boas maneiras sem educação, intelecto e sensibilidade para as artes tende ao automatismo. Que aprendizado sem boas maneiras ou sensibilidade é pedantismo. Que a habilidade intelectual sem maiores atributos humanos é admirável apenas como é admirável o brilhantismo de uma criança prodígio do xadrez. E arte sem contexto intelectual é vaidade. Fim de citação. É essa falta de unidade que a gente vê como indício de um declínio cultural, que Eliot vê como sinal de uma cultura nos estertores e que Vargas Llosa verá como a morte definitiva de uma noção de cultura. Né? É a história, né? Nietzsche viu que a cultura não ia bem. Né? Eliot, depois da Segunda Guerra, já não sabemos mais o que é cultura. Né? Vargas Llosa colocou os últimos pregos no caixão. Né? Essa noção de cultura. Né?
Este último, Vargas Llosa, aliás, associa-se a Nietzsche com a consequência mais grave que uma crise da cultura traz, ou seja, a substituição da cultura pelo entretenimento. Isso significa que a cultura não é mais vista como expressão de uma unidade, expressão de um povo, como algo a ser fomentado e usufruído como uma espécie de elevação e aperfeiçoamento do indivíduo, como um meio para autoconhecimento e reflexão, transcendência e perenidade. Ela se torna sinônimo, estou acabando, de diversão e futilidade. Né? Cito Vargas Llosa, a diferença essencial entre a cultura do passado e a do entretenimento dos dias atuais é que os produtos da primeira procuravam transcender o tempo presente, durar, permanecer viva para futuras gerações, enquanto os produtos da última são feitos para ser consumidos imediatamente e desaparecer, como o bolo do pipoca. Fim de citação. Encontramos, enfim, em Nietzsche, Eliot e Vargas Llosa, a defesa de uma concepção de cultura que não seja meramente distração e passatempo, redução que significaria o declínio da própria cultura. Para os três, a cultura tem um papel de unir as expressões de um povo, de ser a manifestação unitária do espírito de um povo. No indivíduo, ela é fundamental para o autoconhecimento e para enfrentar as intricadas questões que a condição humana oferece. A arte, esteja ou não ligada à religião, significa para os três uma forma de lidar com os mistérios e os temores humanos que a religião procura lidar. Formas de autocriação individual e instrumentos para elevar o homem. A arte e a cultura, para os três autores, não são apenas um apêndice da existência humana, mas aquilo que justifica a própria existência humana. Não é à toa que Eliot, que assim como Vargas Llosa, foi leitor de Nietzsche, repetirá nesse texto, notas para a definição de cultura, repetirá aquilo que Nietzsche afirmou no Nascimento da Tragédia, sobre a arte, e que Eliot fala sobre a cultura. Segundo ele, a cultura é aquilo que cita Eliot, Nietzsche, que faz a vida valer a pena ser